Saudações, meu amigo, minha amiga, independente do horário, do dia e do ano, né? Tomara que você esteja ao vivo, mas se não tiver também, o importante é que o Espírito de Deus, Deus age sempre na hora certa, Ele te trouxe, é porque Ele tem um propósito. E eu te convido a ficar aqui conosco. Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre as duas testemunhas que são citadas na Palavra de Deus. Quem são essas duas testemunhas? O que a Palavra de Deus já predisse acerca delas, que aconteceria? E o que a história diz, né? Se comprova isso. Porque tem muita gente que não conhece a Palavra de Deus e não sabe que a história, a antropologia e demais ramos da ciência comprovam a Palavra de Deus. Por isso eu te convido a permanecer conosco. Eu sou Paulo Henrique de Souza, eu sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas e hoje eu estou acompanhado aqui de dois teólogos, o casal Carvalho, Hudson Carvalho e Meire Sandra, também Carvalho, Magalhães, mas também Carvalho, que estão aqui e também são membros da Igreja Adventista Central de Alfenas. Nós vamos começar o nosso estudo. Eu vou pedir ao Hudson que ore para que Deus nos dirija pelo Espírito Santo, a nós aqui, a quem nos acompanha agora, no entendimento desse estudo. Santo Deus, nós agradecemos a Ti porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. E já te pedimos que a mensagem que nós vamos estudar seja impactante e transformadora na vida de cada um de nós e na vida dos que vão nos assistir e estão nesse momento também recebendo a Tua mensagem. Amém, Pai. Abençoa a todos, Senhor, a todos nós, conforme a Tua vontade, pelo Teu infinito poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como eu disse, nós vamos tentar entender, né? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala as duas testemunhas, né? O que é isso? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? E tem um verso aqui que é o verso que inaugura aí a nossa reflexão, o versinho bíblico que motiva aí para a gente a reflexão nisso. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode procurá-lo. Se não, a gente vai ler aqui, você acompanha, tá bom? Ele está em Isaías capítulo 40, verso 8. E ele diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você vai entender porque nós vamos conversar hoje, porque esse é o verso base. Por que a palavra de Deus permanece para sempre? Talvez, né, para quem nasceu no Brasil, é fácil imaginar que a Bíblia, toda a casa que você foi, sempre esteve lá, nunca foi combatida e nunca teve dificuldade alguma de ser distribuída, né? Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho para mostrar que nem sempre foi assim. E que ela enfrentou oposição, porque já existe até uma máxima, né? João 8, 32, acho que é, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso não interessa para as trevas. As trevas não querem que os filhos de Adão sejam livres e conheçam e tenham esperança. Elas querem que os filhos de Deus continuem obtusos, ignorantes, para serem facilmente manipulados e enganados. Daí que vem um termo, né? Nos ajude aí nessa reflexão, então, Hudson e Melissandra. O que seriam, de acordo com a Bíblia, as duas testemunhas? É Elias e como é que é o outro lá, que algumas igrejas dizem? É Elias e eles falam um outro profeta. Moisés. Que saía fogo da boca e queimava. Porque eu já vi filme que mostra Elias e Moisés lá em Israel e os exércitos inimigos avançando, eles abrem a boca, sai fogo, destrói todo mundo. É isso ou é outra coisa? Alguns ainda têm uma segunda interpretação de que elas seriam pessoas que no futuro, né, há pouco tempo a gente viu uma novela bíblica sobre o Apocalipse, eu assisti até para ver, né, o que outros pensam. Em que a ideia é que no futuro, perto da volta de Cristo, vão aparecer duas pessoas, que seriam o próprio Moisés e o Elias,
que iriam ressuscitar e ficariam 1.260 dias, como diz aqui Apocalipse 11, lá testemunhando, vestidos de pano de saco, e aí de repente os inimigos de Deus iriam matá-los, eles iam então ficar mortos durante... Expostos lá na praça, né? 3 anos e meio, e de repente eles iam ressuscitar e iam embora para o céu. Mas aí não combina com as características do texto, que o texto de Apocalipse 11 é o único local da Bíblia que fala dessas testemunhas. E falam delas, darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1.260 dias. Vestidas de pano de saco, são estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo, devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. E nós temos esse período de 1.260 dias aparecendo nos próximos capítulos. No capítulo 12, aparece novamente falando da mulher que fugiu para o deserto porque o dragão queria destruí-la. E aí entendemos biblicamente que a mulher representa inicialmente a mãe do próprio Cristo, mas representa a igreja também, que foi perseguida durante 1.260 dias. Se a gente vai para Apocalipse 13, aí a coisa se intensifica, porque aparece uma besta perseguindo o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, que também, traduzindo isso em anos, em dias, vai dar 1.260 dias, 1.260 anos. Se você não tem algum conhecimento prévio, a palavra de Deus, quando Daniel recebe essa revelação, ele está naquele lugar que nós conhecemos como Babilônia, mas é Acádia, né? Mas como o mundo ocidental recebe as informações através da palavra de Deus, aquela cidade é definida por Deus como Babilônia, como símbolo de prostituição, de mistura do erro com a verdade, né? Então, nós sempre vamos descrever aquele lugar como Babilônia, mas você vai encontrar, nos livros também vai estar como Babilônia, mas às vezes como Acádia. E nesse momento civilizatório, tanto os hebreus que lá estão como eles, pautam um ano por 12 meses de 30 dias, totalizando 360 dias. Então, quando há essa expressão que o Hudson mencionou, por um tempo, tempos, que também pode ser 2 tempos e metade de um tempo, está falando dos anos. Então, um tempo, 360. 2, 720. Com 360, você já vai a 1080. Com metade, 180, dá 1260, né? Então, é um período profético. Aliás, eu quero fazer um convite aqui, tá? Olha, se você quer estudar profecia, na Igreja Central de Alfenas, todo sábado, 5 horas da tarde, Avenida Afonso Pena, número 505, tem uma classe de estudos proféticos. E se você também não puder, mas puder domingo à noite, na Rua Oto Belo, número 8, ali no Morada do Sol, tem também o estudo às 7h30 da noite na Igreja Morada do Sol, todo domingo à noite. Tá bom? Você é nosso convidado. Então, eu estou te situando. Quando a Bíblia cita períodos, ela cita dias fazendo alusão a anos. Com base no quê, né, gente? Com base naquela experiência dos hebreus. Eles espiaram a terra por 40 dias. Voltaram não confiando que Deus daria a terra. Então, como punição, Deus falou, vocês passaram 40 dias, para cada dia 1 ano. Vocês vão ficar agora 40 anos no deserto. Então, por isso que a gente aplica aqui o princípio dia-ano. Então, está sendo descrito aqui, o Hudson vai continuar a explanação que ele vinha fazendo, eu só fiz esse recorte para quem não conhece, né, para se situar, que essas 2 testemunhas passariam um período, assim, um período tenso, durante 1260 dias. Ou seja, na história da civilização humana, sobretudo do Ocidente, por 1260 anos, essas 2 testemunhas foram atacadas. Agora o Hudson vai continuar esclarecendo para nós esse contexto aí, o que seria isso. Né? Muitos séculos antes de João receber essa revelação no Apocalipse,
como você disse, viveu o profeta Daniel. Sim. E Daniel viu 4 animais de forma sobrenatural, assim. O último deles tinha 10 chifres, e aí depois caíram os chifres, ficaram 3, e no final Daniel fala que ficou apenas derrubou 3, né? Né? Está lá em Daniel 7. Aí ele diz que esse Daniel 7, verso 24 e 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Novamente, essa né? É a primeira vez que aparece isso. Então, é como você disse, a gente relaciona isso, não é com um período muito bom para o povo de Deus. Sim. E essas testemunhas, elas ficaram durante todo esse tempo. Então, Moisés e Elias não teve isso com eles. E eles não vão vir no futuro novamente. Agora, o que seriam então as testemunhas? De acordo com as características delas, e a gente vai ver, né, o tempo todo hoje, a gente pode relacioná-las com a palavra de Deus. Elas são a palavra de Deus, não é? 2 testemunhas, então, por quê? Teríamos porque o Velho Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso, você está vendo como a palavra ela se explica? Assim, para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, por que essa codificação? Porque, veja, gente, isso aqui foi escrito na época do Império Romano. Se não tivesse essa codificação, não chegaria até hoje. Porque o Império Romano, como o Hudson acabou de dizer, ele é descrito como sendo o 4º animal, ou seja, algo que fazia dano à terra. Imagina os imperadores romanos. Mas esses cristãos estão falando então que nós somos um poder que só faz mal à terra? Eles tentariam de todas as formas queimar a Bíblia, impedir que ela seguisse. Então o que Deus fez? Deus deixou ela com algumas simbologias para que só quem estudasse compreendesse, né? E com isso ela ficasse preservada para chegar aos nossos dias. Paulo, eu queria ainda reforçar Apocalipse 11, quando diz que essas 2 testemunhas, que elas estariam vestidas de pano de saco, vestidas de saco. E a gente vê na Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, que quando os reis e pessoas ficavam muito tristes, perdiam seus entes queridos, ou acontecia algum desastre, uma catástrofe, qualquer coisa que dava alusão de tristeza, que eles vestiam pano de saco, né? E jogavam cinza na cabeça. Sim. E aqui vem falando, né, em Apocalipse, que essas 2 testemunhas, elas ficaram 1260 dias vestidas assim, em situação de tristeza, de contrição, de agonia, né? E também quando fala que são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O que a oliveira produz? O que ela produz? O azeite. O azeite. E na palavra de Deus, o azeite é o quê? É o Espírito Santo, né? É símbolo do Espírito Santo. Essas 2 oliveiras produziam um azeite que o quê? Fazia com que iluminasse o tempo todo. Então, a palavra de Deus, que nós já vimos, né, através do Hudson aí, que fala que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a luz Salmo para o caminho. 119, 105. Lâmpada 105. para os meus pés E luz é a para tua palavra, é a luz para o meu caminho. E mesmo que essas 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, elas nós vamos estudar aqui para frente, foram extremamente sacrificadas, né? A palavra de Deus, muitas pessoas morreram por causa da palavra de Deus. Mesmo assim, com todas as dificuldades, mesmo que a luz estava assim tênue, bem fraquinha, elas nunca deixaram de brilhar. Por mais que massacrasse, por mais que queimasse as Bíblias, por mais que queimassem as pessoas nas fogueiras, por mais que matassem, a palavra de Deus continuou a brilhar e veio até nós. Hoje, nós não temos a dificuldade que o povo teve. Nós temos Bíblias à vontade. Eu nem consigo mais enumerar. Lá em casa deve ter umas 7, 8 Bíblias. Na sua casa deve ter também. Mas não era assim, né? Então, a gente percebe como que Deus fez com que essas 2 testemunhas, e aqui não tem assim, qual que é melhor? Porque o Antigo Testamento já era. Não.
O Antigo Testamento apontava para o Salvador. Ele apontava para as coisas que deveriam acontecer. E ainda aponta. Algumas profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. Então, nós percebemos que essa luz vai brilhar até o final. E é importante lembrar isso, né? Olha, tem gente que fala assim, mas o Velho Testamento... Gente, o cristianismo só existe pela obra que o Senhor Jesus e os seus discípulos realizaram. E eles usavam o quê? Não tinha ainda o Novo Testamento. Foram eles que produziram o Novo Testamento. Eles usavam o Velho Testamento. Tem gente que hoje é cristão, participa desse movimento mundial de liberdade, de esclarecimento de luz, e fala que o Velho Testamento já foi, quando o Senhor Jesus só citava o Velho Testamento, não tinha nada escrito do Novo Testamento, mostrando que o Velho Testamento é aplicável a qualquer momento, senão o Senhor Jesus não usaria. Os apóstolos usaram o Velho Testamento. Nós é que temos o privilégio de, além do Velho, termos o Novo, que depois eles foram produzindo suas cartas, seus evangelhos, e isso foi catalogado, foi juntado ao que já existia e formou aquilo que nós chamamos hoje de cânon sagrado, a Bíblia. Mas veja, se o Velho Testamento não existisse, não tivesse mais razão de ser, então o que o Senhor Jesus usaria os apóstolos, não é? Então tem pessoas que às vezes fazem um comentário e não percebem a superficialidade e a fraqueza desse comentário, que não se sustenta à luz de uma leitura correta de como se processou o anúncio da palavra e o evangelho naquele momento. Paulo, Pedro, Tiago, o próprio Senhor Jesus tinham o quê? O Velho Testamento para usarem, né? Mas Hudson quer complementar mais. Sim. Antes da gente entrar aí no... Nós temos um verso que o próprio Cristo disse aos discípulos, né, quando ele deu a missão para eles de pregar a palavra de Deus. E eles iam pregar as mensagens do Antigo Testamento e aquilo que estava sendo produzido, as palavras que eles ouviram do próprio Cristo. E Jesus falou, ele profetizou, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, aí vem a importância do que tem a seguir, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então essas duas testemunhas eram um símbolo simbólico da própria palavra de Deus, que foi perseguida, a gente vai ver isso, não é? Num período longo de 1260 anos, mas sempre houve pessoas que preservaram essa fé, como Sandra disse, né? Apesar de perseguidos, de mortos, e num determinado momento esse período acabou. Aí se a gente considera que são 1260 anos, a gente vai procurar na história aonde que isso vai se encaixar, não é? E aí a gente pode ver que houve um momento em que a igreja medieval, ela assumiu o papel também de governo, não é? Então nós encontramos em 538, depois de Cristo, Roma pagã havia ruído. E Justiniano... A capital havia se transferido para Constantinopla, né? Mas e aí, então, figura política não tinha mais. Não tinha. Então, esse imperador faz o quê? O Justiniano, ele entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. E aí começou... Que era o bispo de Roma, né? Um longo domínio da igreja medieval que durou até 1798, ali no final da Revolução Francesa. Então, a gente considera esse período imenso, né, de mais de 1000 anos, como o período das trevas, a Idade Média, onde a ciência não se desenvolvia, onde o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Daí, diz que as testemunhas estavam vestidas de pano de saco. Sim. Não é? Foi um período difícil de se viver. Eu acho assim, para o amigo que está nos acompanhando, que elementos então nós vamos te dar? Primeiro, o Império Romano começa a sofrer invasões bárbaras. E eles percebem que a estabilidade só tinha no Oriente, não havia mais ali na Europa. Então o que eles fazem? Eles transferem a capital para Constantinopla, que era mais seguro, e abandonam Roma. Com esse vácuo de poder, o imperador romano faz o quê? Ele nomeia o bispo de Roma, que era o Papa, como autoridade, no ano 538. Se você calcular 538 com 1260, você vai a 1798. Mas você tem um fato histórico que prova que ali encerra, então, a autoridade papal? Sim. Que fato histórico é esse? Napoleão, aborrecido com as intervenções
e as interferências do Papa, chama o seu general Berthier e dá uma ordem, fala, vai lá em Roma e prende o Papa. Ele já se meteu demais em política e eu não estou mais contente com a atuação dele. Berthier vai lá e prende o Papa. Nesse ponto, ele demonstra, então, para todas as nações europeias o seguinte, gente, acabou, ele não manda mais. Ele vai cuidar da igreja, quem vai cuidar da política somos nós. Então, por isso que nós enxergamos um período que se inicia em 538 e finda-se em 1798, com fatos históricos. Se você pesquisar a história de Roma, tem lá o edito de Justiniano, dizendo agora, quem manda no Ocidente é o bispo de Roma. E você vai ver a ação de Berthier prendendo o Papa em 1798. Tá, mas e o que acontece nesse período? Você vai se lembrar. Era proibido ler a Bíblia. A própria igreja proibia que as pessoas... A própria igreja mantinha a Bíblia em latim. E a própria igreja perseguia os valdenses porque eles traduziam para o italiano, para o francês. Perseguiu Martim Lutero porque traduziu para o alemão. Perseguiu Wycliffe porque ele traduziu para o inglês. E os outros reformadores. Por quê? Qual que era o objetivo? Não deixar que as pessoas conhecessem a palavra. Porque com isso seria mais fácil você dar uma apostila no nome guardado aí de catequismo para as pessoas lerem e pensarem que era daquele jeito. Pode ver que todo reformador era católico. Bastou ele ler a Bíblia para ele falar, gente, está tudo errado. Não existe aqui na Bíblia essa história de orar para santo, essa história de guardar domingo, essa história de confessar os pecados para padre, de indulgência, de... Como é que é o nome daquele intermediário entre o inferno e o céu? Purgatório. Qualquer via. E viu o que também? Que a salvação é pela fé, pela graça. Adorar santos. Então, essas pessoas quando viam isso falavam, gente, nós estamos sendo enganados. É nesse sentido, então, meu amigo, que você vê que a história comprova a Bíblia. E é por isso que a Bíblia foi escrita com esses códigos. Você imagina se nesse momento, né, chega com clareza para eles, olha, a Bíblia está falando de vocês. Eles mesmos iam queimar a Bíblia para a gente não ler. Então, comprova-se a palavra que essas duas testemunhas é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Que esse período é de 538 a 1798. Por quê? Porque, de fato, nesse período a Bíblia foi banida. As pessoas não podiam ler a Bíblia. Era proibido ler a Bíblia. Se alguém fosse pego com a Bíblia, era sentenciado, às vezes penalizado, inclusive com algumas chicotadas. Morto, né, e aqueles que tentavam ainda anunciar, eles eram mortos. Né? Os valdenses, o que eles passaram. Sim. E tantos outros reformadores queimados em fogueira. Então, por isso. Mas aí vem aquela pergunta, né? Mas aí elas foram mortas por quantos dias? Não diz que elas foram mortas, atacadas? 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. E o que seria isso? De novo, a história vai explicar para mim e para você. A história vai explicar. Se por um lado a igreja mantinha o povo em trevas, em todos os sentidos. E dificultava o acesso, né? Ao final desse período, 10 anos ali antes de 1798, estourou a chamada Revolução Francesa. O culto à razão. O culto à razão. A racionalidade. Vamos banir qualquer crendice, qualquer coisa. O que eu acho estranho desse culto à razão, que eles estavam tão assim envoltos a fazer uma questão de futuro, né, de esquecer a palavra de Deus. Agora o ser humano, que era o humanismo, o né? centro das atenções, ele vai ser a solução de tudo. Que vai ser a solução de tudo, mas que esse culto à razão trouxe exatamente o quê? O contrário. Trouxe o contrário, porque foi um culto à razão, mas com perseguição. Nossa. Muitas pessoas cortaram tanta cabeça na guilhotina que no fim não tinha de quem cortar, pegaram o próprio Robespierre. Sim. Não tem mais de quem cortar a cabeça, então vamos pegar você mesmo. Aí ele provou do próprio veneno, né? As pessoas foram decapitadas, elas, as suas fazendas foram tomadas, quilômetros e quilômetros de plantações daquelas pessoas que serviam a palavra de Deus, que honravam a palavra de Deus. Essas pessoas, elas eram destituídas de tudo. E além de terem o quê? Como prêmio por seguir a palavra, a morte. Então, foi um tempo de muita angústia. E tudo o culto à razão. Né? Isso a gente tira uma lição para os nossos dias também.
essa questão, né? Quanto mais o humanismo, a destituição da palavra de Deus, será que também a gente não percebe que há um descaso, que esse descaso à palavra de Deus também traz isso nos nossos dias? Traz perseguição, traz angústia. A gente pode observar o grau de civilidade e de riqueza das nações. As nações mais ricas do planeta sempre foram as protestantes. Aquelas que estudaram a Bíblia e com todas as questões decorrentes desse estudo bíblico, a mente, as relações sociais mudaram. E foram nações que produziram riqueza. Em compensação, aonde a Bíblia foi, digamos assim, de uma certa forma proibida, mitigada, né? Era só o sacerdote que podia ler e falar o que estava escrito para você, estando certo ou errado. Você vê o que resultou esse tipo de civilização. Olha a América Latina. Estados Unidos e Canadá têm uma cultura protestante, são países ricos. Olha a América Latina, que traz essa herança desse modelo da Idade Média, de uma igreja que controlava tudo. Olha como é que está. Aí nós vamos... não, mas e para aqueles que baniram, como a França, né, na época da Revolução, por 3 anos e meio queimaram as Bíblias, proibiram a Bíblia. Quiseram fazer uma semana de 10 dias, em vez da semana de 7 dias, tentaram reescrever o mundo. Olha a situação, por mais boa vontade que eles tenham de Cuba. Você vê vídeos no TikTok de cubanos que quando chegam ao Brasil vão no supermercado, ficam assim, sem ar. Eles falam, gente, mas tem tanta comida assim que eu posso escolher? Eu posso escolher? Esse monte de fruta eu posso escolher? Você vê vídeo de famílias mostrando os parentes que eles conseguiram trazer de Cuba. Você vai na Coreia do Norte, as pessoas comem grama, não tem comida. Tem bomba nuclear? Tem, mas não tem comida. Não tem liberdade. Que bem produziu excluir a Bíblia. Você vai nos países árabes, as mulheres não podem mostrar o cabelo. Não pode mostrar o cabelo. Se mostrar o cabelo, vem aquela polícia secreta. Quantas têm sido mortas? Veja, aonde no mundo a Bíblia é, de alguma forma, atacada, quem paga o preço é a própria civilização e a própria humanidade. Aonde no mundo a Bíblia, não o sistema religioso, é exaltada, você vê que é onde você mais tem civilidade, é onde você mais tem riqueza, aonde você mais tem direitos, aonde mais você tem progresso. E o duro é que as pessoas não enxergam isso, né? Olha que interessante, né? É isso que é interessante ver. No momento em que, antes da Revolução Francesa, então durante aquele milênio, onde a Bíblia ninguém tinha acesso e outras coisas, quem mandava era a monarquia. Sim. E era o poder religioso também. E o povo era pobre. Era. Porque também não tinha a Bíblia. O povo não era esclarecido. Não. Aí a Revolução Francesa caiu no outro extremo. Não queremos mais a monarquia, a aristocracia e a igreja. Vamos ter agora uma república democrática secular, radical. Mas, baseada no homem, né? O humanismo. Social, radical, baseada no nacionalismo, princípios iluministas, em direitos de cada um, mas sem Bíblia. Porque eles associavam a ideia de que a Bíblia também era algo que escravizava o povo. Mas o povo não tinha a Bíblia antes. Então não era a Bíblia que estava escravizando. Não era o problema. Era o sistema religioso. Sistema. Não era a Bíblia, era o sistema religioso. Político e religioso da época. E onde o radicalismo impera, só dá nisso. Só. Não é? É uma questão assim que a gente percebe, todo radicalismo não produz... E não prospera, né? Não prospera. Não e faz só bem. prejudica o ser humano. Só prejudica. Assim, interessante, olha, as igrejas, então, nesse período, né, de 1789, que começou a Revolução Francesa, elas foram transformadas em templos da razão. Colocaram uma mulher lá, como se fosse uma deusa. A dona da razão, né? E as Bíblias, como você disse, foram queimadas, né? Em praça pública. E foi decretado também a morte de muitos que acreditavam na Bíblia. Aí qualquer que fosse a crença da pessoa, não, agora nada dessa coisa de religião. Mas isso não prosperou tanto. Então, na profecia de Apocalipse 11, fala que nesse período elas seriam mortas. Então ali foi difícil, né? Foi. Foram poucos os que resistiram,
Mas depois ressuscitaram. É isso que eu ia e falar. A Bíblia voltou com toda a Apocalipse é o livro 11. mais publicado e distribuído no mundo em vários idiomas. Vários idiomas. Sim. Ou seja, por isso que mostra como a profecia... Por isso que, né? Apelo de novo, meu amigo. Olha, sábado, 5 horas da tarde, Avenida Afonso Pena, 505. Domingo, 7h30 da noite, Rua Outro Belo, Morada do Sol. Vá lá estudar a profecia. Porque quando você estuda, você entende, né? Como a palavra é confirmada pela história. Sim. Né? E houve um decreto, né, verificando aqui, ó, em 17 de junho de 1797, então, um decreto de Paris que aboliu de vez a religião. Uhum. Então, aí não tem religião nenhuma. Na época já havia uma tensão. Já anteciparam aquela fala dos comunistas, né? A religião é o ópio do povo. É o ópio do povo. Já antecipando isso, né? Mas a gente percebe que é o que eu falei lá no início. Pode ter uma luz fraquinha, mas nunca se apaga. Nunca. Porque Apocalipse 11:11 fala, né? Que depois dos 3 dias e meio ou 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram, né, essas duas testemunhas sobre os pés. E aquele que os viram sobreveio grande medo. Então, o Senhor Deus, na sua onipotência, ele passou a colocar temor nas pessoas, de afligir mais aqueles que estudavam a palavra de Deus. E aí, no fim da Revolução Francesa, acontece isso. A palavra de Deus, de forma figurada, voltaria à vida. E foi o que aconteceu. Houve um reavivamento. Grande temor caiu sobre aqueles, né, que estavam refutando, que estavam destruindo a palavra divina. E então, no fim do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres. Esses homens e mulheres comprometidos com levar o evangelho. E eles foram por toda parte, até os confins da terra. Sim. Pessoas espalharam a mensagem da Bíblia rapidamente. Eu achei tão bonito isso, né? Quando eu li aqui na lição. Sociedades bíblicas foram formadas. Sim. E a Bíblia foi veiculada no mundo todo. E os missionários foram em todo canto. Todo lugar. Distribuindo a palavra de Deus e as pessoas com sede da palavra de Deus, né? Então, é mais uma coisa que eu percebo. Não adianta o ser humano tentar destruir. A palavra de Deus, ela vai prosperar. Até mesmo para aquele que não acredita. Para o ateu. Não adianta deixar de acreditar. A palavra vai continuar existindo. Foi aquilo que Gamaliel falou, né? Quando eles combatiam os discípulos. Ele falou, gente, se essa obra for de Deus, vocês não vão chegar a lugar nenhum. E cuida, porque ainda vocês vão ser achados lutando contra Deus. E contra Deus ninguém vence. Né? Ele é o grande vencedor. Eu sei que o assunto está gostoso, eu sei que quem está acompanhando também está interessado, né? Mas o tempo nosso passou tão rápido. Que pena. E aí eu pergunto para vocês, né? Como tem muita coisa, em havendo importância, direcione a palavra de vocês nisso antes da gente encerrar. Então, fique à vontade para fazer os comentários que vocês acham importante, que nesse diálogo nós não fizemos, então, antes da gente encerrar. Esse assunto que nós estamos estudando, ele está relacionado com um livro muito importante que muitos já conhecem, já receberam, né? Eu trouxe aqui uma imagem, O Grande Conflito. Olha, se você não conhece, entre em contato pelo nosso canal no chat, mande sua mensagem, nós vamos mandar um desse para você de graça. Tá? Aí, ó, tá aí o livro O Grande Conflito. Esse é o grande conflito que está por trás dos conflitos todos que nós estamos vendo nesse mundo. E aí eu queria terminar citando na página 269, que fala sobre a igreja. Sim. E fala, a menos que a igreja siga o caminho aberto pela providência, aceitando todo raio de luz e cumprindo todo dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente se transformará em formalismo e a espiritualidade vital desaparecerá. Quando eu li isso, eu pensei, e no sentido positivo dessa mensagem, seria, se a igreja seguir o caminho aberto pela providência, aceitando todo raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião não se transformará em formalismo e a espiritualidade vital vai crescer cada vez mais. Então a palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Né? Cristo foi a própria voz de Deus
a nós. E assim nós devemos considerar a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. A gente tem um tema central ali, que é o grande conflito e a solução que Deus apresenta para nós. O grande conflito envolve tudo de ruim que a gente tem visto desde que nós conhecemos esse mundo. Isso vai continuar, mas existe uma saída, uma solução. Essa solução está na própria palavra de Deus e na comunhão diária com Ele. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Senhor, né? Então, quando eu percebo uma coisa, que a autoridade que a palavra de Deus tem é de abrir um mar vermelho, não é? De, como Elias, ele pediu para não chover e não choveu. Foi a palavra de Deus ali. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade, ela tem poder. E quando o ser humano desiste dessa palavra, o ser humano entra no caos, o mundo entra no caos. E é colocado assim, trevas, porque no lugar de Deus vem o inimigo de Deus. E ele traz toda a sorte de infortúnio, de tristeza e de mal. Então, o apelo que eu faço a todos que estão nos ouvindo neste momento e nos assistindo, se você deixa a palavra de Deus, você está deixando o próprio Deus. E quando você deixa o próprio Senhor, que é o seu Pai, você vai sofrer as consequências de estar nas mãos daquele que não te ama, daquele que não vai te proteger e não vai cuidar de você e só vai querer o seu mal. Então, fique do lado da palavra de Deus, porque você estando ao lado da palavra de Deus, você está ao lado de Jesus. E se você procurar uma igreja adventista, ali nos municípios de Caxambu, São Lourenço e essas cidades em volta, muito provavelmente, talvez você entre em contato com um pastor chamado Sanderson. Esse pastor é filho desse casal de teólogos que está aqui comigo agora. Ele vai receber vocês com muita alegria e com muito carinho. Se você for dessa região, entre em contato com uma igreja adventista aqui no sul de Minas e ele vai ter a maior satisfação do mundo em estudar a palavra com você. Assim como se você for da região de São Luís, no Maranhão, talvez em algumas igrejas que você for vai ter um pastor chamado Raul Souza. E ele é genro também desse casal, casado com a filha deles, a Casey e Ellie, que são pais da Bela. A Bela sendo Bela, né? Teve umas semanas atrás aí que os avós publicaram uma foto da Bela, que o pai Raul publicou, segurando a sua cartilha, aquela cartilha que nós, quando fomos alfabetizados, usamos, né? E ela toda brilhante, radiosa. Eu até escrevi no Face, no comentário deles, Bela sendo Bela, né? Exalando sua genialidade, né? A revista é nosso amiguinho, né? Então, é a alegria que nesse mundo de dor e sofrimento, pelo menos Deus dá pra gente, com né? certeza. Que Deus abençoe os ministérios. E vai estar chegando mais um. Já? A Casey está de 5 meses. Olha que bênção. Então, que Deus setembro, abençoe. Mais aí um ou abençoado. Ainda bem que vocês têm os quartos lá, né? Para poder receber os hóspedes, né? Que bom. Sim. Que Deus abençoe. Amigo, muito obrigado por sua companhia. Se você ficou até aqui agora, ficou conosco, né, até esse momento, é sinal de que Deus tinha um propósito. Eu te convido, veja os outros vídeos do nosso canal, compartilhe esse link nas suas redes sociais, ore a Deus, estude a palavra, nos procure e será uma satisfação estudá-la com vocês. Para terminar, eu vou pedir a Meire que nos dirija uma palavra de oração. Sim. Querido Deus, nosso Pai eterno, querido, muito obrigado por tua palavra. Amém, ela Senhor. Realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, que Senhor. não possamos desistir de seguir os teus caminhos, Amém. de seguir a tua palavra. Amém, Pai. Venha estar com cada um de nós, nos abençoe a cada dia. Amém, Senhor. Em nome e por amor de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Um forte abraço e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.